E o presidente do Santos, José Carlos Pérez, garante que o contrato com o Esporte Interativo é o pior da história do clube. No vídeo de hoje do canal da Nicola, te conto detalhes sobre esse acordo, digo também o quanto ele afeta os outros clubes que assinaram com o Esporte Interativo. Preciso te atualizar sobre os números impressionantes de Gabigol com a camisa do Flamengo e, para fechar, a derrota para lá de surpreendente do Liverpool, que não terá a chance de ser campeão de forma invicta da Premier League. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Queria desejar para você um ótimo mês de março. Estamos começando março, nesse domingo, que vocês tenham um baita mês e que o canal continue crescendo com a ajuda de vocês. Não se esqueçam de apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveitem e apertem o sininho para que vocês sejam notificados toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, e usem o espaço para comentários para deixar sugestão, opinião, críticas, dúvidas e tudo mais. Quero começar esse vídeo falando sobre a grande surpresa desse sábado, a derrota do Liverpool por 3-0 para o Watford em jogo da Premier League. Derrota em todos os sentidos surpreendente. Primeiro porque caiu a invencibilidade de 44 partidas do Liverpool. O time não perdia mais de uma temporada, desde a temporada passada que o time de Jürgen Klopp não era derrotado. E a surpresa é maior ainda pelo placar de 3-0 e porque o Watford, quando iniciou a partida, era o penúltimo colocado da Premier League. Com a derrota, uma série de recordes que o Liverpool perseguia acabaram ficando pelo caminho. O primeiro deles, a possibilidade de o time ser campeão pela primeira vez da Premier League de forma invicta. Dessa maneira, quem vai poder continuar ostentando tal feito na Premier League é o Arsenal, campeão de 2003-2004. Já o Preston é o único campeão antes da era Premier League que também conseguiu o título de forma invicta sem nenhuma derrota. Outro recorde que caiu hoje. O Liverpool vinha de 18 vitórias consecutivas na Premier League, número absolutamente assustador. Já foi para o espaço. Outra coisa, 36 partidas marcando gols de forma consecutiva na Premier League. Ou seja, mais 2 partidas e o Liverpool faria uma temporada inteira marcando gols. Mas nesse 3-0 não balançou as redes e viu mais essa marca acabar. Explicações para o 3-0, primeiro porque a partida do Liverpool foi de fato muito ruim, a ausência do Henderson no meio de campo fez toda a falta do mundo, lá atrás com a presença do Lovren, os velhos problemas defensivos apareceram, enfim, o time mereceu a derrota. O placar de 3-0 poderia até ter sido maior se o Sarr, autor de 2 gols, não tivesse desperdiçado uma grande chance no segundo tempo e o Deeney, que marcou o outro gol, também perdeu uma chance claríssima no primeiro tempo. Em relação ao campeonato inglês, não muda absolutamente nada, 22 pontos de diferença para o Manchester City, que é o vice-líder, ainda tem um jogo por fazer, mas por mais que diminua essa diferença para 19 pontos, dá para cravar que o Liverpool será campeão, só precisa de mais 12 pontos para assegurar matematicamente essa taça. A minha pergunta é, será que o Liverpool pode sentir essa queda de rendimento dos últimos dias, das últimas semanas, no confronto contra o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões? Vale lembrar que já perdeu por 1-0 na Espanha e vai precisar ganhar por 2 gols de diferença na partida de volta para não ser eliminado nas oitavas de final. Quero falar agora sobre Gabigol, que viveu mais um sábado espetacular. 3 gols na Cabo Friense, o adversário bem fraco, mas os números do Gabigol são impressionantes. Em 7 partidas na temporada, 9 gols marcados. E a curiosidade é que ele fez gol em todas as partidas. São 7 rodadas consecutivas balançando as redes, algo que ele já havia conseguido na temporada passada, também com a camisa do Flamengo. Mais números legais dele? 33 gols no novo Maracanã, que fazem de Gabigol o artilheiro desse novo estádio. O segundo colocado é o Fred, com 30 gols marcados. Na sequência aparece o também rubro-negro Bruno Henrique, com 24 gols. A grande curiosidade do sábado, ou a grande novidade, é que o Gabigol pela primeira vez fez 3 gols numa mesma partida, vestindo a camisa rubro-negra. Ele já havia feito 3 gols pelo Santos numa mesma partida, em jogo contra o Vasco. Queria falar agora sobre os números gerais do Gabigol pelo Flamengo. São 66 jogos e incríveis 50 gols marcados, mais 15 assistências, uma média próxima, uma média perto de 1 gol por partida, de fato números bem legais. Se a gente pegar o acumulado da carreira do Gabigol, 302 partidas, 140 gols marcados, mais 43 assistências. E a pergunta que fica é, Gabigol merece vaga na seleção brasileira? Merece ser convocado pelo Tite? Por tudo que vem fazendo, não nesse ano,
que é só um início de temporada, contra adversários de fato mais fracos, mas por tudo que fez na temporada passada e nos últimos 6 meses da temporada anterior, ainda com a camisa do Santos, acho que vai ser bem justo se o Gabigol for convocado para a seleção brasileira. Para fechar, quero te falar sobre a treta envolvendo José Carlos Pérez, presidente do Santos, e o Esporte Interativo, canal que assinou com o Santos os direitos de transmissão de TV fechada no Campeonato Brasileiro até 2024. Na sexta-feira, o Pérez esteve lá na ESPN Brasil, onde eu trabalho, participando do Futebol na Veia, para uma entrevista longa e esclarecedora. Ele falou, por exemplo, sobre a chance do Robinho ser contratado, do Gesualdo Ferreira se pode ou não ser demitido, falou também sobre as finanças do clube e em determinado momento começou a falar sobre o contrato com o Esporte Interativo. E ele afirmou que o contrato do Esporte Interativo é o negócio mais mal feito da história do clube. Palavras do próprio presidente santista. E a justificativa dele é que o clube perde muito dinheiro em relação ao contrato com a Globo ou o contrato que os outros times, em igualdade de condição com o Santos, têm, aqueles que assinaram com a Globo e não com o Esporte Interativo. Só para você entender o funcionamento dessa história. Anos atrás, alguns clubes brasileiros preferiram fechar com o Esporte Interativo na TV fechada, em vez de fechar com a Globo e com o Sport TV. E até por isso, tem tomado uma série de pequenas punições. São pênaltis, são descontos no contrato geral com a TV aberta, por não oferecerem um pacote completo à TV Globo. No Campeonato Brasileiro de 2020, 8 clubes, ou seja, quase metade dos 20 que participarão, tem contrato com o Esporte Interativo. São eles o Internacional, o Santos, o Palmeiras, o Atlético Paranaense, o Curitiba, que acaba de subir da segunda para a primeira divisão, além de Bahia, Ceará e Fortaleza. Então, de acordo com o Pérez, todos esses clubes terão descontos em cima das 3 propriedades que serão pagas pela TV Globo em TV aberta. E essa premiação é dividida em 3 partes. 40% de forma igual para todo mundo, 30% pelo número de partidas transmitidas e mais 30% de acordo com a premiação final. A classificação do campeonato determina o valor do prêmio. O time melhor qualificado ganha mais, o time menor qualificado, aquele que ficou lá embaixo na tabela, ganha menos. A informação que eu tinha e que eu havia lido em vários lugares dizia conta de que a punição, a restrição, a multa, o redutor ficava restrito a essa premiação final do campeonato, ou seja, a 30% do valor final a que os clubes teriam. E aí dá para usar o exemplo do Santos, que como vice-campeão brasileiro do ano passado, teria direito a 31 milhões de reais, mas, de acordo com o Pérez, faturou só 17 milhões de reais. Pérez garantiu no programa que os descontos também se dão em cima dos 40% divididos de forma igual para todos e dos 30% relacionados ao número de partidas transmitidas em TV aberta. Essa informação eu não tinha, fui checar com o pessoal do Esporte Interativo e ninguém quis falar a respeito do assunto, me disseram que se trata de assunto confidencial. Bom, mas voltando ao caso do Santos, o presidente José Carlos Pérez calcula que o prejuízo do clube em 2019, 20 e 21, somente nesses 3 anos, pode chegar a 70 milhões de reais. Pérez disse mais, garantiu que procurou os representantes da Turner, que são os responsáveis pelo Esporte Interativo, para pedir a liberação do contrato. Ele quer a rescisão do contrato. Vou ler até a aspa do Pérez nesse momento em que ele falou sobre o assunto. Temos reunião com o pessoal da Turner pedindo nossa liberação para cair fora do negócio mais mal feito da história do clube. Você pode estar se perguntando então por que o Pérez fechou esse contrato. Vale a lembrança de que o acordo foi assinado na outra administração, de Modesto Roma, que pegou quase 40 milhões de reais de luvas. É também por causa dessa luva de 40 milhões de reais que o contrato na oportunidade era tão vantajoso. Como esses 40 milhões de reais foram utilizados na outra administração, para o Pérez sobrou um acordo ou um contrato menos vantajoso, contrato que só termina no fim do ano de 2024. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, é só apertar o botãozinho vermelho de inscreva-se, que aparece durante todo o vídeo. Aproveita e também aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Quem tem Instagram, me segue lá no @JorgeNicola. Tô sempre postando os vídeos que eu faço aqui por lá. E para fechar, use o espaço para comentários para deixar sua opinião a respeito de tudo que eu falei no vídeo. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!